Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nós estamos indo para a nossa terceira aula do livro de Apocalipse. Nós tivemos na primeira aula uma ideia geral, mais ou menos uma introdução sobre o livro, e na segunda aula nós estudamos o primeiro capítulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que fala de 3 igrejas. Então talvez a gente tenha que dividir isso em 2 aulas. Vamos ver o que dá para a gente fazer, ok? Então nós vamos estudar hoje a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e possivelmente de Pérgamo. Se não der tempo, a gente vai dividindo essas aulas para que a gente fique dentro da nossa base de horário, que é mais ou menos aulas que não passem de 30 minutos, ok? Então vamos lá? Então se você puder abrir a sua Bíblia, Apocalipse, eu vou ler uma igreja por uma e a gente vai estudar uma a uma, ok? Então diz assim o texto bíblico, Apocalipse 2, capítulo 2, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: Eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que você não pode tolerar homens maus, que os pôs à prova, aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado por minha causa sofrimento, e não tem desfalecido. No entanto, tenho, porém, contra ti isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio, e se não se arrepender, eu virei contra você e tirarei o seu candelabro do lugar. Há, porém, uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e aquele que vencer, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor, fala conosco por meio da tua palavra e dos ensinamentos dela, em nome de Jesus. Nós precisamos entender um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja que foi muito bem pastoreada, viu? Éfeso, o primeiro pastor de Éfeso foi Paulo, Timóteo foi pastor de Éfeso e João foi pastor de Éfeso. Às vezes a gente pensa assim, a igreja ela está desse jeito porque foi mal pastoreada. Olha aqui, olha os pastores que essa igreja teve. E diz a tradição que a mãe de Jesus, Maria, ela foi membro dessa igreja e os seus últimos dias ela passou em Éfeso, nessa cidade. Éfeso era uma cidade costeira, localizada hoje onde seria a Turquia. Ela é uma cidade portuária e muito estratégica. Então, em Éfeso, tinha o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá o povo era muito religioso. Tinha diversas religiões. Seguiam diversos deuses. A cidade de Éfeso ela era uma cidade com muito tráfego comercial. Ou seja, muitas pessoas passavam por ela. Ela tinha uma estrada que foi construída pelos romanos que ligava a todas as cidades interiores da Ásia Menor. Ou seja, era considerada, se fosse no mundo contemporâneo, uma cidade cosmopolita, de vários povos, de várias pessoas, de muito movimento. Essa cidade, ela tinha também muita religiosidade. Eles cultuavam Ártemis ou Diana, né, que era a deusa da caça, que era a deusa da guerra, que era a deusa, uma divindade que tinha várias qualificações, né, entre os gregos e os romanos, e esse templo era considerado, né, das 7 maravilhas do mundo antigo, e isso já mostra que ela era carregada de influências. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia comparar a Aparecida do Norte, né? Então eles tinham lá templos religiosos, uma cidade extremamente religiosa. Era uma cidade que tinha diversas religiões. E a cidade era altamente paganizada. Nesse caso, muito diferente dos contextos do Brasil, porque no Brasil a maior parte da população brasileira ela é cristã, pelo menos o censo diz isso, mas lá não. Lá cada um tinha o seu Deus, a sua religião,
Era muito natural que, por exemplo, a divindade de uma casa fosse diferente da outra, e eles colocavam isso muito em evidência. Para eles era muito importante seguir os seus deuses, mostrar quem eles eram. Então era uma cidade carregada de influências religiosas muito diversificadas. Paulo permaneceu ali naquela cidade por mais ou menos 3 anos. E foi ele que fundou a igreja de Éfeso. E a gente vai agora estudar um pouco dos elementos da carta. Todas as cartas têm um destinatário, que é o pastor da igreja. Jesus, quando tem que tratar com alguém a respeito da igreja, embora nem todas as revelações venham para o pastor, a responsabilidade maior do cuidado do rebanho, do cuidado contra as heresias, do ensino bíblico, da orientação é sobre o pastor. Então Jesus disse: ao anjo da igreja de Éfeso escreva, ou seja, ao pastor da igreja de Éfeso escreva: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essa aqui é uma assertiva muito importante. Ele está falando avisa o pastor de Éfeso que todos os pastores de todas as igrejas estão na minha mão, inclusive ele, o pastor de Éfeso, e fale para ele que eu conheço tudo o que está acontecendo na igreja, eu sei as fofocas, eu sei os problemas, eu sei as coisas boas e ruins que estão acontecendo aí. Eu ando no meio dos candelabros, ou seja, eu sei o que está acontecendo na minha igreja, eu não sou alienado do que acontece na minha igreja. Por isso, irmão, saiba que Jesus ele tem pleno conhecimento dos bastidores da igreja. Ele tem pleno conhecimento do que acontece nas casas, ele tem pleno conhecimento da motivação que leva o pastor a pregar ou que leva o irmão a tocar. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E é isso que ele está dizendo para o pastor da igreja de Éfeso. E aqui ele vai falar um pouquinho do que Éfeso fazia de bom. Conheço as suas obras. Ou seja, era uma igreja que trabalhava muito. Ela era ativa. Ela era uma igreja que os ministérios eles bombavam, as pessoas se voluntariavam. E o trabalho de Éfeso era árduo. Era uma igreja perseverante, ou seja, ela foi perseguida, imagine, dentro de uma cidade altamente paganizada. Um dos poetas gregos dizia que a moral da cidade de Éfeso era a pior moral que existia, ou seja, era uma cidade ímpia, com moralidade ímpia. Ou seja, a maior parte da cidade vivia em tudo que a Escritura fala ao contrário, ou seja, aquela igreja no meio de um cenário devastador, em meio a uma moral devastadora de corrupção, de imoralidade sexual, de perversão, de maldade, mesmo assim eles perseveravam fiéis. Você vê, é uma igreja com muita qualificação. E Deus nos incentiva, no meio de uma geração corrompida, continuar sendo perseverantes. Perseverantes à doutrina dos apóstolos, às escrituras. E aqui eu quero dizer o seguinte: a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. E não importa o tempo que vivemos, não se interpreta a Bíblia sociologicamente, não se interpreta a Bíblia, a ciência que interpreta a Bíblia não é a sociologia, a ciência que interpreta a Bíblia não é a psicologia, a ciência que interpreta a Bíblia não é a estrutura do coaching, a ciência que interpreta a Bíblia não é essas ciências aqui. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é o tratado de Deus, da vontade de Deus para os homens, do passado, do presente e do futuro. Ela precisa ser interpretada, sim, à luz de uma hermenêutica certa, mas ela continua sendo a palavra de Deus. E aquela igreja não deixou a moral do tempo estabelecer o que ela deveria ser. Isso serve para nós. O texto vai continuar dizendo: eu sei que você não pode tolerar os homens maus, que os pôs à prova, aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. A igreja de Éfeso ela tinha uma dogmática muito avançada. Eles tinham uma apologética, que é a defesa da fé cristã, muito avançada. Tem muita gente que está se dizendo pastor, apóstolo, líder de igreja, que tem condutas reprováveis de acordo com as Escrituras. Aquela igreja ela não tolerava esses homens maus.
E não significa se rebelar contra o anjo da igreja. Significa avaliar os ensinos bíblicos. Você não pode ficar em uma igreja que o ensino bíblico seja contraditório às escrituras. Não pode. Você não pode ficar em uma igreja em que o pastor diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Você está comendo comida podre. Você não pode ficar em um lugar em que existe a cultura do ego, onde a igreja se torna secularizada. Éfeso ensinou, e Jesus elogiou isso, disse, olha, você questiona esses homens maus, os coloca à prova, eles não são, eu não aprovo eles, e você faz o que eu aprovo. Ela foi uma igreja que combateu tanto os hereges quanto as heresias. E aí o texto vai dizer assim, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Essa era uma igreja que estava sim sendo perseguida por toda aquela estrutura daquela cidade, estava sendo perseguida pelos judeus, estava sendo perseguida pelos ímpios, estava sendo perseguida pelos romanos, estava sendo perseguida porque eles eram fiéis a um Deus só, e mesmo em meio a sofrimento, o texto diz que eles sofreram, eles continuaram sendo fiéis. Essas são características que eu e você devemos entender. Nós não devemos apenas seguir a Deus quando as coisas estão boas. Éfeso ensinou isso. O texto vai dizer que eles eram uma igreja muito top. Mas, aqui é uma coisa importante, tá? Jesus faz um alerta para eles. No entanto, tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Aqui ele está falando de duas coisas. Aquele amor por Deus. Aquele amor que te leva ao serviço. Tem muita gente que ama o serviço de Deus, mas não ama a Deus profundamente. Tem muita gente que ama as coisas eclesiásticas, mas não ama a Deus profundamente. E essa igreja se tornou tão combativa contra as heresias, contra os impostores, que deixou de amar as pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com essa dinâmica. Nós precisamos, sim, ser fiéis aos ensinos, sim, manter a Bíblia como uma regra de fé e prática, mas não deixar de amar o alvo do amor de Deus, que são os pecadores. É muito possível uma igreja perder a sua essência e se tornar legalista. Legalista que ama tanto a lei que fere as pessoas, sendo o juiz. Você não é o juiz de ninguém. Você é um sacerdote, você leva as pessoas a Deus. Aquela igreja perdeu a essência. O fundamento principal de uma igreja não é o que ela faz, porque essa igreja fazia muitas coisas, mas é o fundamento do amor. O amor a Deus, o fervor a Deus. Não adianta tocar, cantar, fazer as coisas na igreja e não ter uma vida de devoção a Deus, individual. Não adianta você conhecer todas as escrituras e contrariá-la todos os dias em que você vive. Essa igreja estava acontecendo isso. Então, Jesus falou, tenho porém contra ti que você perdeu o primeiro amor. E aí ele faz um outro elogio, ele avisa, portanto, lembre-se de onde caiu. Aqui a questão Jesus está dizendo, você precisa se olhar de novo. Olha onde você caiu. Olha, volte para o primeiro amor. E aí ele faz uma advertência. Jesus, ele avisa a disciplina, mas quando os seus discípulos não aceitam a disciplina, ele sim é um Deus que traz juízo, sim. O texto vai dizer, arrependa-se e faça as obras que praticava a princípio. Se não se arrepender, olha o que ele diz, eu virei contra você e tirarei seu candelabro do lugar. Quero que você só se lembre o que é o candelabro. O candelabro representa as igrejas. Ou seja, Jesus está falando para eles, olha, se vocês não voltarem a ser quem vocês eram, vocês vão deixar de existir. O que eu tenho visto de denominação deixando de existir, sabe por quê? Começam bem e se perdem pelo caminho. Preste atenção. Tem denominações que duram 20 anos fazendo serviços maravilhosos, mas no meio do caminho se perdem, e a mesma advertência serve para todas as denominações e para todas as igrejas. Olha onde você caiu, volta, dá tempo ainda. Preste atenção, querido pastor. Olhe, você é responsável por guiar a sua igreja, para não criar um centro de legalismo, mas um centro de amor cristão, obviamente não um amor ingênuo. E aí o texto vai dizer assim,
Há, porém, uma outra coisa a seu favor, que você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Os nicolaítas eram pessoas que seguiam. Algumas pessoas vão dizer que era um dos diáconos de Atos 6, Nicolau, mas eu não posso afirmar. A tradição diz que sim, que ele se bandeou para o gnosticismo, e aí ele diz assim, que essa obra dos nicolaítas era uma obra herética que promovia a imoralidade e o sincretismo religioso. Existem hoje igrejas judaizantes, que tem bandeira de Israel, que tem shofar. Tudo isso não caracteriza uma igreja. Não está no Novo Testamento. Então, Nicolau ele transformou uma igreja em uma igreja sincrética, que pegava elementos do paganismo e incorporava, do paganismo e de outras religiões, e tem muitas igrejas que têm feito isso, incorporava a prática da igreja, do Novo Testamento. Tome cuidado, porque existem muitas práticas pagãs, judaizantes, na igreja, que não estão nas Escrituras, e Jesus odeia a prática dos nicolaítas, pessoas que fazem essas coisas. E aí Jesus vai dizer para essa igreja, ele vai dar uma exortação legal no final, e dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que ele está falando? Cabe à igreja discernir a voz do Espírito. E aquele que vencer, eu darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele diz, olha, vai até o final, seja fiel. E que Deus te ajude a interpretar o que eu disse. Vamos para a segunda igreja? A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, eis o que diz aquele que é o primeiro e último, o que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é fiel. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são a sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e darei a vocês a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Bom, a igreja de Esmirna, ela também estava na Ásia Menor, a mais ou menos 55 quilômetros do norte de Éfeso. É uma cidade costeira também, e hoje ela é conhecida como Izmir, e ela é na Turquia. Hoje, se você quiser visitar Esmirna, o nome da cidade onde estava geograficamente é Izmir. A cidade era leal ao Império Romano, assim como todas as cidades da Ásia Menor. E nessa cidade tinha muito o culto ao imperador. Os romanos consideravam os imperadores divinos, nada muito diferente dos faraós. Eles eram considerados um deus vivo, e os súditos de Roma, leais a Roma, precisavam sim fazer o culto a esses deuses. Imagine se os cristãos iam fazer isso. Os cristãos sinceros? Obviamente não. Por isso aquela igreja, que naquela cidade tinha tanto o culto do imperador, sofria tanto, porque os cristãos naquele lugar estavam sendo presos, mortos, destituídos de suas posses, ridicularizados, porque eles não se sujeitavam a adorar o imperador. Os cristãos eram pressionados também, não só pelos romanos, mas também pelos judeus. Os judeus naquela cidade tinham muita influência e perseguiam os cristãos. O texto vai falar um pouquinho desta igreja. É engraçado que essa igreja, ela não tem Jesus não pondera nenhuma crítica, nenhuma advertência. Olha o que Jesus fala. Ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, ao pastor da igreja de Esmirna. Eis que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. A questão é a seguinte, nessa igreja muita gente estava morrendo. Jesus faz alusão do seu próprio sofrimento quando ele se apresenta. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, eu sou o primeiro e o último, ou seja, não fique preocupado. E eu quero dizer para você o seguinte, seguir a Jesus não é tão fácil. Mas se você está sendo perseguido por servir a Jesus, se você está sendo ridicularizado por manter, por exemplo, dentro de uma universidade, uma fé em um Deus vivo,
cuidar da virgindade, está sendo ridicularizado por manter princípios cristãos, essa é a mensagem para nós. Jesus ele diz, olha, fique tranquilo, eu também morri, mas eu venci. Ele está dizendo, fique firme, não desista. Ele está dizendo a essa igreja. E aí ele vai dizer assim, eu conheço as suas tribulações. Ou seja, eu sei o que vocês estão passando. Lembra que ele anda pelo meio dos candelabros? Eu sei das dificuldades que vocês enfrentam como igreja local. Eu sei que vocês, em alguns momentos, vão ficar chateados, porque parece que vocês pegam a pá e juntam, de repente vem um vendaval e tira tudo que vocês juntaram. Eu sei das suas dificuldades, eu sei das pressões que vocês passam, da dificuldade financeira. Até vou dizer, e o texto vai dizer assim, eu sei da sua pobreza. Aquela igreja estava se tornando pobre porque muitos de seus membros estavam perdendo suas posses por ser fiéis a Deus. Deus não quer uma igreja. A gente pensa assim, as pessoas... Hoje tem uma teologia que diz que tem que ser rico aqui na terra. Hoje nós temos uma igreja que vive com base em coaching, ou seja, se não tiver uma carreira brilhante, Deus não está te abençoando. Olha essa igreja aqui. É uma igreja que aos olhos do mundo era pobre e ela estava sendo empobrecida porque muitos dos seus membros estavam perdendo dinheiro, posses, por ser fiéis a Deus. Mas você é rico. A riqueza de uma igreja não está no tamanho de seu templo, não está na quantidade de membresia, não está, embora tudo isso seja muito bom, embora isso seja importante, mas não está nisso. Está em sua fidelidade a Deus, está em sua disposição de sofrer, renunciar a esse mundo, está na sua busca pela santidade, na sua fidelidade ao que Deus falou, e não se contaminar com as coisas que não são de Deus e são desse mundo. Então, aquela igreja estava sofrendo muito. Mas Jesus diz que, embora aos olhos dos homens ela era muito pobre, aos olhos dele ela era muito rica. E aí ele vai dizer assim, eu conheço a blasfêmia. As pessoas tiravam sarro, blasfemavam contra aquela igreja, dos que se dizem judeus e não são, no entanto são sinagogas de Satanás. Todo agente que persegue a igreja, de qual religião for, até da própria igreja, existem pessoas que estão perseguindo, falando da igreja, batendo na igreja, sendo da própria igreja. A gente vê hoje, por exemplo, comentários, a alegria de muita gente quando denominações quebram, quando pessoas jovens são expostos. A gente vê aí o julgamento, os decretos da igreja contra a própria igreja. Não se comemora quando o ministério de alguém quebra, não se comemora quando uma igreja passa por uma dificuldade, não se fala mal da própria família. Está na hora da gente entender. Aqueles judeus, eles eram falsa igreja porque eles estavam blasfemando da igreja verdadeira. Não seja um blasfemo, não seja um crítico excessivo da igreja, não seja uma pessoa que tira sarro, que faz meme, que faz piadas indecorosas contra a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E se alguns líderes maus estão passando do ponto, pode deixar que eles vão prestar contas a Deus. Mas não seja você alguém que tira sarro de seus irmãos. Aquela igreja estava sofrendo isso. E aí Jesus vai dizer, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha quem conduz a perseguição à igreja. E se existe perseguição à igreja, ou às pessoas da igreja, às vezes até por pessoas da própria igreja, quem conduz a perseguição é sempre o diabo. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados. Muitas vezes o diabo vai usar em pessoas influenciadas, oprimidas, ressentidas, para fazer hoje tweets, lives. Eu não ouço, me nego a ouvir live de gente que fala mal da igreja. Eu me nego a ouvir. Não é que eu estou negando você está fechando os olhos para o errado, não. Mas pessoas assim, elas não trazem edificação, elas promovem a divisão, a exposição. Então, quem que faz isso? Quem que persegue a igreja? O diabo. Cuidado com o que você posta, com as brincadeiras que você faz, com as fotinhos de WhatsApp que você manda das pessoas. Tudo isso precisa ser colocado.
todas as pessoas que promovem perseguição à igreja estão sendo influenciadas pelo diabo, seja o Estado, seja a própria igreja. Nesse caso aqui, os judeus que se consideravam a igreja verdadeira são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. E aí o texto vai dizer, olha, fica firme, vocês vão passar por um período de 10 dias. O que ele está querendo dizer? 10 dias é simbólico. Vocês vão, está no meu controle seu sofrimento. Seu sofrimento não vai durar para sempre. Eu cuido de vocês. E esse é um tempo que é necessário que vocês passem. E vocês passarão durante 10 dias. E ele vai falar, seja fiel até a morte. E darei a você a coroa da vida. Qual a disposição para nós vivermos? Carregar a nossa cruz e ser fiéis a Jesus. Até quando? Até quando ele põe um basta na situação. E aí o texto vai dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum segunda morte. Aqui ele está falando, tá? A segunda morte, Apocalipse 20, vai falar que a segunda morte é a condenação ao inferno. Então aquele que perseverar até o final, ou seja, tem muitos cristãos que de nome são cristãos, mas esses vão sim estar condenados ao inferno. A falta de perseverança na fé, ou seja, uma pessoa que abandona, apostata, larga a fé, vive como um ímpio, ou mesmo na igreja, tá bom? Existem muitos ímpios vivendo na igreja entre nós, muito joio plantado no meio do trigo pelo inimigo. Obviamente que não cabe a nós julgar quem é joio e quem é trigo, mas tem muita gente na igreja, por isso que você tem que tomar um cuidado e se autoavaliar se você é joio ou trigo. Porque algumas pessoas que estão na igreja estão achando que estão salvas, estão condenadas, sofrerão o dano da segunda morte. A condenação juntamente com o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios. Existem muitas pessoas, semelhante à parábola das 10 virgens, né? 5 delas, metade era prudente, todas elas estavam esperando o noivo, mas metade era imprudente. Por isso você precisa se examinar, fazer um autoexame, avaliar o seu nível de consagração, o seu nível de piedade, a sua busca por santificação, o seu desejo de seguir a Cristo, o seu desejo de renunciar à vida deste tempo para viver a vida de Cristo. Essa igreja, ela era uma igreja assim, que sofreu bastante, mas se manteve fiel. A parte 2 vai ser as 2 próximas igrejas, ok? Que Deus abençoe você e continue estudando.